Pessoal, pode sentar, fiquem à vontade. Meu primeiro grande desafio hoje à noite é terminar a palestra com o tema que eu coloquei, né? Terminar bem, né? Alguns de vocês podem ter visto o tema e ter pensado, pô, mas sou tão jovem ainda e fui convidado para uma palestra sobre terminar bem. A gente vai ver nesses 40 minutos que a gente vai estar conversando aqui, como o terminar bem não é a gente estar bem no nosso último dia de vida, né? É muito do que a gente faz ao longo da nossa vida vai determinar a forma que a gente termina, né? E, infelizmente... Como é que muda aqui? Terminar bem é improvável. Por mais que a gente pense que a grande maioria das pessoas terminar bem é uma exceção na vida das pessoas, né? Talvez a gente convive num ambiente muito abençoado, que é um ambiente de uma igreja, um ambiente com famílias mais estruturadas, mas o que a gente vê, infelizmente, na sociedade, que terminar bem é improvável, terminar bem é uma exceção. E o que pode nos ajudar a terminar bem é ser ensinável. Ensinável na palavra de Deus, ensinável na relação com os nossos colegas que estão junto aqui, né? Alguns exemplos de como terminar bem não é tão simples assim. Lembro que quando o povo de Deus estava cruzando, né, saindo do Egito, Moisés escolheu 10 grandes líderes, 12, que são um de cada tribo, né, para ir visitar Canaã, para ver como era aquele povo, né, como era aquela região. E apenas 2 terminaram bem, Josué e Calebe. Os outros 10 viram gigantes. Os outros 10 se assustaram com a grandeza da terra. Ou seja, não viram o que Deus tinha separado para eles. Olhando exemplos mais próximos a nós do cotidiano, embora quero crer que eu acho que nenhum de nós é bem dessa época, mas na década de 40, ou mais precisamente em 1945, despontavam nos Estados Unidos 3 grandes oradores. 2 que eram mais famosos ainda, e um terceiro que corria por fora, lá, chamado Billy Graham. Então, grandes movimentos da juventude, um avivamento muito grande por todos os Estados Unidos, aquelas conferências com milhares e milhares de pessoas se reunindo, né? Passado 10 anos, daqueles 3, aquele que era considerado o maior dos 3 pregadores, foi encontrado morto, em meio às drogas e vícios, álcool, num pequeno hotel num vilarejo. O próprio Billy Graham fez uma campanha para arrecadar recursos para que ele minimamente tivesse um enterro decente. O outro, o segundo maior pregador da época, passados 10 anos, abriu a mão da sua fé, abriu a mão da sua carreira eclesiástica e optou por se dedicar a jornalismo e ser narrador de uma pequena rádio. Olhando 60 anos, 70 anos depois, 72 anos depois dos 3, apenas Billy Graham continuou e tem tudo para terminar bem. Então, são pequenos exemplos que mostram que realmente um bom começo não significa que você tem uma grande chance de chegar bem. Por que não terminamos bem? Muito do que eu vou estar falando, gente, eu trouxe desse livro aqui, é um livro em inglês chamado Finishing Strong, mas talvez tenha uma versão em português, só para fazer honra ao verdadeiro autor. E aqui eu queria até abrir um parêntese. Muitas vezes a gente deixa de abençoar a vida de pessoas com boas literaturas. Então, sempre tiver uma chance de dar um bom livro para um familiar, para um amigo, é uma grande chance de a gente ajudar as pessoas a terminar bem. Então, muito do que acontece, que nos leva a não terminar bem, são naufrágios que acabam ocorrendo dentro da nossa vida. Como é que eu posso exemplificar aqui um desses naufrágios? Rei Davi. Na verdade, o que mais me mexeu quando comecei a ler esse livro, e logo na introdução, o autor fala de como Davi não terminou bem
aquilo me chocou. Eu falei, cara, Davi, o rei Davi, sempre foi meu herói. Caramba, se esse cara não terminou bem, quem que terminou bem? E você começa realmente a refletir sobre o que aconteceu na vida dele, do pastor de ovelha, do pequeno menino que enfrentou Golias, mas que teve um naufrágio. E um naufrágio que ele não imaginou que ia demorar tanto. O simples fato dele dar uma olhadinha, uma tarde de terça-feira, de sol, foi espiar na janela e estava lá, Betsabá, tomando o banho dela, nua, e ele já tinha 6 esposas, e mesmo assim se engraçou e falou, vai ser um affairzinho rápido aqui, depois tocamos a vida. Gente, um naufrágio pode demorar muito mais do que a gente pode imaginar. Demorou muito mais na vida do rei Davi do que ele imaginava. Aquele simples affair virou uma gravidez. Ele pode ir muito mais longe do que a gente poderia imaginar. Ele nunca, naquele momento, quando ele olhou e desejou aquela mulher, ele imaginou que aquilo iria acabar com o assassinato. Uma traição, um adultério, gerou a necessidade dele trazer de volta o marido dela do campo de batalha para que ele dormisse com ela. No fim, ele, pela lealdade ao seu exército que estava lá acampado, ele não aceitou, e o rei teve que fazer um esquema de forma que ele viesse a morrer. Ou seja, um naufrágio que começou com um simples olhar, uma simples pequena tentação, acabou demorando muito mais tempo do que ele imaginava, acabou indo muito mais longe do que ele imaginava. E, por último, acabou custando muito mais do que ele podia imaginar. Custou uma desestruturação completa em sua família. Muitos de vocês devem conhecer o restante da história do rei Davi, a história de filhos, um filho que violenta a própria irmã, o outro irmão que mata o seu próprio irmão, e o próprio reino de Israel, após o reinado de Salomão, é dividido em 2, em função disso. Então, um naufrágio na nossa vida, por mais simples que a gente possa pensar que ele venha a ser, ele pode demorar muito mais, ele pode ir muito mais longe que nós possamos imaginar e custar muito mais do que gostaríamos que custasse. Como falei, após o reinado de Salomão, então o reino foi dividido, o reino do norte ficou Israel, o reino do sul, Judá. O 10º rei de Judá poderia ser um bom exemplo para a gente, como um rei que deu muito certo. O nome dele era Azarias, ele foi o 10º rei de Judá. Pensa num cara de sucesso. Consequentemente, com sucesso, ele ganhou poder, ele ganhou privilégio, ele ganhou riqueza. Ele assumiu o trono muito cedo, se não estou bem enganado, se não estou enganado, foi com 16 anos. Teve felicidade de ainda ter o pai dele por algum tempo junto, mas principalmente ele tinha um tutor espiritual chamado Zacarias, que andava junto com ele. E Azarias era um gênio, um engenheiro nato, muito do progresso de Israel, ou de Judá, no caso, ocorreu durante o reinado dele. Então, aquele cara que bolou as grandes construções e, consequentemente, ele conseguia ter poderio militar. Com o poderio militar, ele expandiu as fronteiras e foi ganhando mais poder, mais prestígio e mais riqueza. Só que, nesse meio tempo, Zacarias morreu. Então, aquele que estava no lado dele, alertando e lembrando ele todo dia de que isso nada era dele, e sim, ele era simplesmente uma ferramenta nas mãos de Deus para abençoar o povo de Judá, não estava mais no lado dele. E aí começa aquele assessor, aquele conselheiro, aquele amigo que começa a falar, pô, mas você tem mais poder do que você imagina, você tem mais riqueza do que você está demonstrando, né? E isso começou a subir na cabeça dele. E, infelizmente, ele se empolgou com tudo isso e começou a se achar um pequeno Deus, a ponto de, num determinado dia, ele ir no templo e falar que ele queria entrar onde somente os sacerdotes poderiam entrar e queimar o incenso. Eu falei, não, mas um cara com o poder que tenho, um cara com a riqueza que eu tenho, um cara com o prestígio que eu tenho, não pode ter limites para mim. Eu posso fazer qualquer coisa. Então, um cara que estava começando extremamente bem, já estava quase 50 anos no trono como
provavelmente seria o maior rei de Judá de todos os tempos, se perdeu consigo mesmo, entrou no templo, por mais que alertado que foi e tentado ser segurado pelos sacerdotes, ele entrou, onde Deus falou que não poderia entrar quem não fosse escolhido por Deus para entrar e queimar incenso, e imediatamente, ao entrar, ele ficou totalmente leproso. E vocês sabem como o povo leproso era tratado naquela época. Ele era afastado completamente do convívio social. Então, o cara que tinha maior poder, maior riqueza, maior prestígio em todo o reino de Judá, passa a viver separado, afastado, e pior do que isso, ao morrer, ele sequer pôde ser enterrado junto aos seus queridos. Ele foi enterrado fora, num cemitério específico de leproso. Ou seja, aquele que tinha tudo para ter uma vida de sucesso, ter uma vida de reconhecimento ao final dela, com uma lápide gigante, o maior rei de Judá de todos os tempos, com toda a habilidade de engenharia. Imagina o tamanho que seria, né, o cemitério para recebê-lo. Não, ele foi enterrado, afastado, com uma única menção: um rei de Judá que morreu de lepra. Entende? Então, uma vida que começou bem e que não terminou bem. Tá, até agora eu estou falando de coisas, exemplos, né, que estão terminando mal. Mas o que pode levar a gente a não terminar bem? Isso aqui às vezes funciona. A tentação de uma outra mulher. Acho que pela faixa etária média aqui, com exceção do meu filho Guilherme aqui, o restante, pelo que eu estou vendo, tem o Carlos também, que ainda não é casado ali, mas a grande maioria de nós somos casados, temos nossos compromissos, né? Mas tem uma coisa chamada tentação de uma outra mulher. Não tem nenhuma mulher aqui, né? Acho que não. Então, a gente pode falar entre nós. Gente, se uma mulher bonita, sensual, virar para você e falar: vou te pegar, só Deus te livra. Por mais que você ama a tua esposa, por mais que você jurou votos a ela numa igreja, é Deus que pode nos livrar de uma tentação. Hoje, saindo daqui, eu tenho certeza que a gente se resiste. Amanhã, talvez, quarta-feira, que você brigou com a tua esposa antes de sair de casa, teu chefe te deu uma enquadrada, e aí chega uma linda mulher para te consolar, para te apoiar, para te suportar num momento tão difícil, que você é um cara que merece muito mais do que você recebe, e a gente vai, como Davi, caindo na tentação de uma outra mulher. E vou dar um exemplo forte sobre isso. O autor desse livro, ele fez uma pesquisa com nada mais, nada menos que 246 ministros de tempo integral que caíram em tentação por uma outra mulher. Não estou falando de pessoas normais, podemos falar que ministros são anormais, mas, obviamente, por ter uma dedicação em tempo integral numa igreja, talvez estivessem menos expostos a isso. 246 homens caíram em tentação por uma outra mulher. O que ele achou de comum entre essas 246 pessoas? Em primeiro lugar, todas elas admitiram que abriram mão de uma rotina diária de oração e leitura da Bíblia. Não, eu oro, claro que eu oro. Não é assim regular, mas eu oro. Opa, abriu a brecha. Leitura da Bíblia. Quando dá, eu leio. Opa, outra brecha. Primeira coisa em comum entre todos os 246. Segundo ponto em comum, todos admitiram que não tinham pessoas a quem prestar conta. Aquele amigo do coração, ou aquela célula pequena, não aquela célula com 50 pessoas, que se mal e mal sabe o nome. Não, aquele grupo, 2, 3 famílias que você convive, que você pensa: caramba, eu estou sentindo em tentação, eu não vou ligar para minha esposa e falar: amor, eu estou sendo tentado para a mulher, o que você acha que eu faço? Mas agora, você tem um amigo realmente, que você tem coragem, tem a intimidade, você vai ligar para essa pessoa e vai orar junto e pedir que Deus te ajude. Então, segundo ponto. Terceiro, 80% desses 246 homens de Deus traíram a sua esposa com alguém do convívio. Não é que alguém que estava passando no shopping e viu. Não, estava ali no lado, todo dia. A gente pegou aquele momento de fraqueza, o inimigo falou: agora vai. E muito provavelmente destruiu as duas famílias. E, por último,
E isso provavelmente pega todos nós aqui. Todos falaram que achavam que isso nunca ia acontecer com eles, somente com os outros. Certo? Então, um dos grandes perigos que nós temos é achar que a gente não está sujeito. Por isso que eu quis começar falando, gente, se uma mulher colocar na cabeça dela que ela vai nos pegar, é só Deus que pode nos livrar. Você escapa hoje, escapa semana que vem, escapa mês que vem, um momento de fraqueza, se Deus não estiver ao nosso lado, nos der a estrutura que eu vou estar falando um pouco mais para frente, só Ele é capaz de fazer isso. Que mais? A tentação do dinheiro. Aqui até não é difícil de achar exemplo, né? Estava conversando ali na recepção com alguns amigos, a gente lembrando. JBS seria um bom exemplo de tentação do dinheiro. Precisavam fazer tudo aquilo, precisavam estar os dois irmãos presos. Ike Batista. Entende? O sucesso trouxe a própria derrocata, né? Então, o que o dinheiro pode fazer com a gente, né? Então, primeiramente, a gente começar a abrir mão de valores, de princípios fundamentais em prol desse dinheiro. Às vezes uma coisinha assim, bem detalhezinho, assim, pequeno, um pequeno adultério, adulterar o currículo para conseguir um empreguinho melhor, né? Uma pequena mentirinha numa entrevista. É o dinheiro que já está nos levando a não terminar bem. Ou o fato de você estar acumulando dinheiro, isso começar a virar o quê? O seu Deus, e depois, que nem Azarias, a gente começar a se sentir um mini-Deus e achar que tem o poder para tudo, que o teu dinheiro é capaz de comprar todas as coisas, né? Então, o dinheiro realmente é também uma ferramenta extremamente perigosa. E, por último, muito, muito importante, negligenciar a família. Também, citando alguns exemplos aqui de empresários, aqui eu vou ser mais cuidadoso com nomes, mas se a gente pegar os 5 empresários mais ricos do país, um espancou a mãe para que ela assinasse um acordo antecipando a herança dele, e o outro brigou com toda a família porque ele passou a perna nos demais irmãos para receber uma fatia maior. Vale a pena? É assim que se termina bem uma vida? Tudo bem, você termina no ranking da Forbes, da Fortune, como um dos tops no mundo. Batendo na sua própria mãe? Enganando seus irmãos para receber uma parcela maior de herança? Então, negligenciando a família. Mas aí, estou sendo um pouco injusto, talvez, estou dando exemplo do mundo lá fora. Esse autor conta que ele adora ler biografias. Certa vez ele foi pegar um livro na biblioteca, e aquele negócio meio estranho, que você não sabe explicar o porquê, ele foi pegar um livro e quis pegar os dois, um antes e o depois, junto. Ele falou, esse eu escolhi, e esses dois, Deus escolheu para mim, eu vou ler os 3. E o que tinha de comum entre os 3? Não nos livros, que os livros só enalteciam a grandeza daqueles 3 grandes líderes, mas o que os 3 tinham em comum? Um deles, o filho se suicidou. O outro, na década de 70, foi o primeiro homem público a defender e ser homossexual nos Estados Unidos. Ou talvez foi antes da década de 70 que tinha outros homossexuais, mas o primeiro que saiu com uma campanha forte em defesa do homossexualismo, assumindo publicamente a sua opção. E o terceiro, os 4 filhos se declararam ateu no final da vida do pai. Tudo isso por quê? Por negligenciar a família. Daqui a pouquinho a gente vai ver que a Bíblia, em momento algum, fala que nós devemos inverter. Nós estamos aqui, numa segunda-feira, exatamente das 6h30 às 8h, porque 8h30 a gente quer estar em casa com a nossa família, porque senão a gente não vai terminar bem. Vamos lá? Falei do 10º rei de Judá. Tem um outro cara, o 14º rei de Judá, chamado Manassés. Pensa num cara ruim. Se você foi um menino meio malvado quando era criança, esquece, fichinha. Perto do que esse cara fez é nada. Entende? Ele trouxe o pecado na forma mais
visível, provavelmente, que já teve na face da Terra. Acho que Hitler tirou muita ideia com esse cara, né? Todas as possibilidades de adoração a ídolos e tudo mais foram introduzidas também, ou foram fortificadas por esse cara na época que ele era o rei de Judá. Uma das coisas, como pai, mais chocantes, ele fez aquele culto em que eles esquentavam o deus de ferro, né, de algum material de metal, a tal ponto que ele ficava incandescente, né? E aí ele pegou o filho primogênito dele, bebê de alguns dias, algumas semanas, e coloca na mão do deus de ferro em sacrifício, em adoração. Como é que um pai pega uma criança de algumas semanas e coloca para queimar na mão de um ídolo de metal? Esse cara fez, ele chegou a esse ponto. O pecado foi tão grande que Deus cansou e deu um basta e permitiu que o rei da Síria dominasse, entrasse no reino de Judá e dominasse o reino de Judá e levasse Manassés cativo com uma corrente presa ao seu nariz. Só que ele teve o arrependimento. E ele, na cadeia, ele reconheceu seus pecados, se colocou diante de Deus, e Deus permitiu a ele terminar bem, no sentido da salvação. Ou seja, ele, biblicamente, é reconhecido como um Deus, como um rei, que conseguiu reverter o seu cenário e ser um rei que termina em paz com Deus, um rei que buscava a Deus no final do seu mandato. Inclusive, ele volta assumindo como rei de Judá nos seus últimos dias. Obviamente, fiz questão de colocar ali que tudo isso tem consequências, né? Então, ele destruiu todo o povo e criou também uma família para lá de torta, né? Tanto que seu filho, quando assume o reinado, ele fica só 2 anos como rei e é morto pelos seus próprios auxiliares. Veja a qualidade da família que ele criou em todos os anos de pecado. Mas fiz questão de colocar aqui que, assim, por um lado, você tem um rei que conseguiu fazer uma vida maravilhosa e se perder no final. Deus também resgata muitos que talvez sejam dos maiores exemplos de pecadores, mas para Deus não tem diferença e resgatou ali. Mas vamos lá, deixa eu acelerar um pouquinho aqui para a gente não estourar o nosso tempo. Então, alguns antídotos, né? Como a gente estou falando aqui muito, né, de exemplos que não terminaram bem, o que seriam antídotos para nós terminarmos bem? O primeiro ali, identifique suas fraquezas. Gente, de novo, aproveitando que só tem menino aqui, cara, nós temos fraqueza, não adianta a gente querer esconder. E a melhor forma de a gente terminar bem é a gente saber quais são as nossas fraquezas e reconhecê-las. Como eu falei, daqueles 246 ministros de Deus, nenhum admitia como fraqueza um risco de trair a sua esposa. A partir do momento que a gente admitir que a gente tem essa possibilidade e essa fraqueza, a gente vai tomar as ações necessárias para isso. Então, conheça as suas fraquezas. Desenvolva um coração sensível a Deus. Nosso pastor Pascoal sempre tem ensinado, e talvez uma das lições práticas que eu mais tenho utilizado na minha vida e tem feito um efeito gigante, ouvir a voz de Deus. Eu, por muitos anos, eu orava tagalaradamente, né? Aquele cara que ajoelhava, Senhor, blá, 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 em nome de Jesus, amém. Quando Deus ia falar, eu já tinha ido embora. Já estava fora. E, em diversas pregações, o Pascoal sempre enfatizava: quando é que você vai ouvir a voz de Deus? Quando é que você vai ter um coração sensível a Deus? Para mim, estou falando da minha experiência, cada um tem a sua forma, é exatamente após a oração que eu fiz. Então, me cheguei a Deus, me apresentei a Ele, adorei o nome de Deus, coloquei a minha gratidão, coloquei os meus pedidos, e aí eu fico 5 minutos, 10 minutos, em silêncio, ouvindo a voz de Deus. E Deus fala ao teu coração, se você estiver sensível. Então, se a gente quer terminar bem, nós temos que estar com esse coração sensível à voz de Deus. Um coração que Deus vai tocar e falar onde é que está a nossa fraqueza, onde é que nós estamos correndo risco, o que nós precisamos mudar. E, gente, é terrível. Volta e meia, nesse momento, Deus fala,
manda um WhatsApp lá para o fulano de tal, lá. Lembra que você deu uma cutucada? Ficou mal aquilo. Liga para o ciclano, convida Beltrano para jantar na tua casa. Você pediu para ser sensível, agora tem que obedecer o que Deus mandou. Se você é casado, nunca esqueça dos seus votos, né? O casamento é uma coisa interessante. Talvez seja um único momento na vida em que a gente reúne todas as pessoas, ou a maioria das pessoas que nós amamos e que são relevantes para nós, e a gente faz um juramento diante deles de lealdade, certo? Então, a gente não é obrigado a fazer isso, mas a gente faz questão de trazer nossos familiares, nossos amigos, e diante de Deus a gente jurar fidelidade à nossa esposa, lealdade na doença, na velhice e tudo mais, e depois, muitas vezes, quebra esse voto. Então, uma das formas de a gente terminar bem é lembrar claramente o que eu me comprometi com a minha esposa. Ter alguém a quem prestar conta, né? Como eu comentei, dos 246 pessoas ali, ministros, uma das fraquezas que eles tinham é que eles não tinham com quem prestar contas. E isso faz diferença. Você pensa duas vezes, se você vai, no final, uma vez por semana, uma vez por mês, sentar com alguém que você tem realmente essa relação e falar, e aí, como é que foi? Cara, não está legal. Eu sinto que eu estou tendo pensamentos errados, eu sinto que eu estou propenso a fazer uma besteira. Isso vai te ajudar muito para terminar bem. Tenha cuidado com os ataques do inimigo quando você está sozinho. Achei interessante uma técnica de um pastor que já foi pastor aqui na igreja, já saiu, ele contou aqui em público, então posso repetir. Ele falou que às vezes ele ficava tentado a entrar num site pornográfico. E até, segundo ele, uma vez aqui na igreja, ele chegou a escrever, entrou alguém, e aí ele desligou o computador, mas ficou na tela, ele só escutou a pessoa falar, oh, tinha um idiota aqui que escreveu Playboy errado ainda, né? Não sabia nem digitar Playboy. Mas ele identificou isso como uma fraqueza. O que ele fez? Um pacto com a sua esposa. Falou, não me deixe sozinho com o computador, com a internet, que eu não sei se eu vou conseguir me controlar. E a partir daquele momento, o que é? Você reconheceu a tua fraqueza, você fez um plano para enfrentar isso, e falou, ó, quando a esposa sai de casa, eles têm já um acordo, ele não liga o computador. Falou, não sei, pode ser que eu consiga, mas eu não quero correr os riscos. Então, não dê brecha para o inimigo quando está sozinho. Quem viaja bastante, né, fica uma semana, 2 semanas, né? Uma colega de trabalho que foi junto no primeiro dia, ela é horrível, depois de uma semana, até que nem mais ou menos, depois de 2 semanas, virou maravilhosa, né? Certo? Então, são as brechas que o inimigo usa quando estamos sozinhos. Tem amigos intercessores. Oh, coisa boa, né? Você está entrando numa reunião complicada, você pegar e mandar aquele WhatsApp para 1, 2 amigos, mas amigo de verdade, não adianta aquela rede que você tem, né? Você manda para 200 pessoas, aí todo mundo responde, Deus te abençoe, amém, 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 não sei o quê. Gente, não, uma pessoa que você pega e manda aquele WhatsApp, entende? Por muito tempo, né, Fernando? A gente tinha o nosso grupinho lá em casa, como era gostoso, está indo para uma reunião, está indo para um compromisso, tem uma decisão importante, fala, amigo, nos próximos meia hora tem que tomar uma decisão, e eu queria a tua oração, e você receber a mensagem de volta, estou aqui orando por você, e depois poder você ser instrumento também na vida dessa pessoa. Então, desenvolva. De novo, aqui a qualidade que é importante, não a quantidade. É 1 ou 2, não é 20. 20, nós temos amigos para ir para o futebol, que é importante, para o churrasco. Na intercessão, é 1 ou 2, entende? Para você realmente poder abrir o coração, ter a intimidade para poder contar coisas que talvez você precisa trabalhar primeiramente com Deus para depois, inclusive, compartilhar com a tua família. Construa uma vida com uma espiritualidade genuína. Outro livro que eu adoro são os livros do Oswald Chambers. Um autor maravilhoso. E o Oswald Chambers ele quase chega a ser radical nas suas posições. Para ele, ele fala, gente, tua vida se resume a uma coisa, glorificar a Deus, e o resto é acessório, certo? Então, desenvolva uma vida voltada a Deus. Ou seja, de que forma Deus se alegra com o meu viver? De que forma eu estou engrandecendo o reino de Deus através da minha vida? E uma frase pesada que
que ele falou, que ele escreveu num dos livros, é falecido já há muitos anos, né? Mas que mexeu bastante. Ele perguntou nesse livro que eu li: você ama a Deus ou ama o que Deus te dá? Eu parei de ler e fui pedir perdão. Falei: Deus, eu amo o que você me dá. Entende? E aí, por consequência, o Senhor vem junto. Mas se o Senhor tirar tudo que o Senhor me deu, não sei não o que vai dar. Entende? Então, como desenvolver realmente uma espiritualidade genuína, em que meu amor é a Deus, e por consequência Deus me abençoa, mas não o contrário. Já que Deus me abençoa, eu também amo a Deus. Nunca pare de aprender. Como no primeiro slide, né, eu coloquei que terminar bem é exceção, terminar bem é possível para aqueles que são ensináveis, né? Então, nunca deixe de aprender. De alguma forma, o que a gente está fazendo aqui, que humildemente estou tentando fazer, passar algum conhecimento. Eu fiz questão de procurar esse conhecimento num livro de um autor que eu respeito. Pesquisei muito a Bíblia para conhecer a história daqueles reis e tudo mais. O quê? De alguma forma, eu aprendi, posso estar ensinando. Eu nunca deixe de aprender. Nunca pare de buscar conhecimento. Com 30 anos, muitos de vocês, 40, 50, 80, certo? Muito do que nós precisamos, a gente não conhece, não domina. Vamos lá. Propósitos pessoais, para que a gente consiga colocar em prática, então, todos esses antídotos, né, para ter uma vida que termine bem, uma vida que tenha um real sentido. Alguns propósitos pessoais são importantes. Primeiro, ter sucesso, primeiro de tudo, em casa. Gente, quantas pessoas que a gente conhece, ou talvez até nós mesmos por muito tempo, a gente era o cara na empresa, o cara na faculdade, o cara na igreja, mas em casa, meu Deus, a hora que você chega em casa, o humor da casa já piora. O barulho do carro entrando na garagem é o desespero da família. Cada um corre para o seu quarto, faz de conta que está dormindo, pega um livro para ler, para você não conversar e tudo. Nosso sucesso tem que começar em casa. Você pode ser promovido no seu trabalho, você pode ser eleito para um cargo importante dentro da igreja. Se você não tiver sucesso em casa, esquece, não vai terminar bem. Entende? Quem realmente nos conhece profundamente, sabe quem nós somos com profundidade, é a nossa família, quem convive com a gente no dia a dia. Se a gente não tiver sucesso lá, esquece, alguma coisa está muito errada. Talvez tem que voltar nos slides anteriores e ver onde é que está pegando ali. Nunca abrir mão da honestidade. Bom, como eu não estou falando aqui num fórum da Lava Jato, então não tem problema, né? Porque aqui ninguém é desonesto. Talvez a gente vai muito rápido para essa conclusão. E, para isso, eu vou até contar a minha experiência, como eu descobri que eu era um cara desonesto, cafajeste, sem vergonha, ladrão e tudo mais. 21 anos atrás, 1996, casado, primeiro ano de casado, um negócio bonitinho, você vai fazer compra com a esposa, né? Depois de 20 anos, ela vai sozinha, mas no primeiro ano você vai junto, né? Então, eu dava aula, trabalhava durante o dia, dava aula na faculdade, e na época ainda o extra ali da Kenny, não sei se ainda hoje funciona assim, mas na época era 24 horas. Então, na sexta-feira, depois da aula, meia-noite, a gente ia lá fazer a compra da semana ou até do mês, né? Aí, enchia o carrinho, na época ainda tinha que digitar o preço, né? Hoje passa aquele código de barra bem mais simples, né? Então, também não sei como é que é a logística hoje, mas na época você chegava com o carrinho carregado, começava a tirar as compras em cima do caixa ali, aí você ficava de olho, se não tinha um carrinho vazio no lado de lá, depois do caixa, né? Você colocando as sacolas com as compras dentro, né? E quando eu fui procurar um carrinho ali, puxei um carrinho e olhei, tinha um paninho de louça. Não de enxugar a louça, aquele de pia mesmo, aquele bem pequenininho. Aquilo hoje deve custar o quê? R$1, R$2, se tanto. Na época devia ser alguns centavos, né? Eu vi que estava ali, fui botando as sacolas em cima, né? Cheguei no carro, tirei as sacolas, fui pondo no porta-mala, até que sobrou só o carrinho e o paninho. Paninho, carrinho, paninho, foi para o carro, fechou. Aí cheguei em casa, põe as compras para dentro, vai tirando, porta-mala, paninho.
joga para dentro de uma sacola, leva para dentro de casa. Na hora que cheguei em casa, começamos a pôr as compras no armário. E o paninho estava ali. Eu olhei para minha esposa, falei, você viu esse paninho? Eu vi, estava no carrinho, né? Falei, não é nosso. Não. Talvez com exceção de quando meu pai e minha mãe morreram, que eu chorei muito, talvez tenha sido, fora a perda de um familiar, foi o dia que eu mais chorei. Porque eu mostrei quão desonesto eu era. Deus fez um teste muito sem graça e eu caí de cara no chão, porque eu mostrei que não era capaz de resistir à tentação de um paninho que valia alguns centavos. Imagina se Deus tivesse deixado ali uma caixa com $1 milhão. É claro que eu ia falar que eu não pegaria hipótese nenhuma. Cara, você pegou um paninho de pia que estava no carrinho, que não era teu. Eu e minha esposa choramos um monte, oramos, pegamos o paninho, colocamos no carro, voltamos para o mercado, 2 horas da manhã, procuramos um carrinho na frente de algum caixa, botamos ali e fomos embora. Porque se você abre uma pequena brecha, para um dia você pegar um paninho de louça, de pia, que não é seu, anos mais tarde você está na Lava Jato, porque aquilo foi se expandindo, a tua flexibilidade para coisas que talvez não sejam exatamente honestas começa a aumentar, e a gente começa a ser efetivamente desonesto, como a sociedade classificaria. Então, cuide com pequenas brechas que a gente pode dar, pequenos detalhes, como eu falei, um detalhezinho no currículo que a gente põe que não é bem verdade, uma notinha no imposto de renda que vai junto, são pequenas brechas que o inimigo vai nos tirando da reta. Ouvir os dois lados antes de julgar, né? A gente é muito rápido de assumir logo uma posição, quem está certo e quem está errado. Buscar conselhos em pessoas sábias, quem você admira, quem você respeita. Obviamente, acima de tudo, a Deus, mas também buscar conselhos em outras pessoas que você tem realmente admiração, pessoas mais velhas que você, que já tenham passado por essa experiência, isso ajuda muito para terminar bem. Desenvolver uma nova proficiência por ano. O que você está fazendo de novo, né? Por que eu coloquei isso daí? Para a gente manter distraído. Porque muito também da tentação de uma outra mulher, tentação de dinheiro, negligenciar a família, porque a gente começa a ficar entediado com muitas coisas. Comecei a aprender piano no passado. Então, um seminarista aqui da igreja que tem me dado aulas. Super divertido. Ele vai lá, a gente conversa um monte, brinca, não sei o que e tudo. Dei uma paradinha agora, preciso retomar. Meu objetivo para 2018, culinária. Nossa, o pouco que eu cozinho, adoro. E por que é legal? Você reúne a família, você está lá fazendo. Entende? Então, já faço meu churrasquinho caprichado, risoto de camarão. Um dia que vocês quiserem comer um bem caprichado, é só falar comigo. Entende? Me convidar na casa de vocês, né? Uma nova proficiência por dia, por ano, que você vai desenvolvendo. Quer dizer, você mantém a tua mente ocupada, você lembra do primeiro item lá, né? Você é o cara na tua família, você está trazendo esses conhecimentos para dentro da tua casa, você está envolvendo a tua família naquilo que você está conhecendo. Planejar o futuro. O que vem depois? O que nós temos para 2018? Terminar bem? Por acidente? Porque eu fui honesto, porque eu fui leal à minha esposa, à minha empresa também. Mas o que eu estou planejando para o futuro? O que vai ser em 2018? Como é que está a minha aposentadoria, meu futuro, na minha carreira, na minha empresa? Como é que eu estou planejando os anos que vão vir, a faculdade dos meus filhos, certo? Então, importantíssimo também. Buscar ser uma pessoa positiva, ter bom humor. Pus ali entre parênteses, principalmente em casa. Tem gente engraçadíssima, conta piada para todos os colegas. É o cara mais agradável da célula na igreja, mas em casa, bom dia por quê? Hoje é terça-feira, odeio terça-feira, odeio quarta, odeio quinta, odeio sexta, odeio todo dia. Tem uma atitude positiva. Aqui não estou... Tanto que o livro que eu li não é de autoajuda, né? Mas é difícil conviver com um cara negativo, um cara pesado, um cara mal-humorado, que vê
a economia começou a crescer, não, mas isso aqui ano que vem já vai afundar de novo, que o Temer vai cair, que o Brasil vai afundar, que o dólar vai para R$ 5, que a inflação vai voltar, que o desemprego nunca vai... Gente, quem aguenta? Tem de ser positivo. Não estou falando ser inocente, ser iludido do que está acontecendo na realidade, mas, como a gente colocou no outro ali, escute os dois lados, tente ver uma possibilidade, uma alternativa positiva, tente olhar a metade cheia do copo, né? Então, o que pode fazer diferente para ser uma pessoa agradável, principalmente na sua casa. Ter disciplina, né? Outra coisa também, né? Muitas pessoas quase que se orgulham, mas assumem, eu chego atrasado mesmo, é meu jeitão, eu sou assim. Não é. Isso é uma questão de disciplina, né? Então, como ter disciplina? Nossa, não, na empresa, minha mesa é a pior de todas. É uma bagunça, ninguém acha nada. Aliás, nem eu acho direito as coisas lá. Disciplina, depois bota a culpa que Deus não te abençoe, que a tua profissão, a tua carreira não deslancha. Muito tem a ver com disciplina, né? Então, não consigo vir na igreja porque a gente acorda à tarde. É disciplina, amigo. Pôs no despertador, o despertador toca. A gente levanta ou não por opção nossa, mas que ele toca. Né? Então, a gente implantar um pouquinho de disciplina na nossa vida. E, por último ali, Deus já deu uma dica maravilhosa para a gente. Ele fez 2 ouvidos e uma boca, porque Ele queria que a gente ouvisse o dobro do que a gente fala. Né? Mas, na prática, a gente acaba falando o dobro do que a gente ouve. Né? Então, também muito... das oportunidades acabam passando porque a gente quer falar antes de ouvir o que o outro tem a dizer. Nós queremos falar para o nosso esposo e para os nossos filhos o que eles precisam fazer, sem querer ouvir o que eles gostariam de fazer, que talvez seja até melhor e mais interessante do que nós queremos estar impondo às nossas famílias. Ok? Gente, em resumo é isso. Uma última mensagem final ali do Oswald Chambers, como eu falei, um autor maravilhoso, que a visão que Deus concede não é um castelo inatingível que está lá no céu, mas sim um vislumbre do que Ele quer que a gente seja aqui. Ok? Que de alguma forma essa palavra tenha feito sentido na sua vida, possa te ajudar nessa caminhada para que a gente seja uma exceção e consiga terminar bem. Obrigado, gente. Obrigado, Carlos. Deus abençoe. Que bênção de palavra, né, gente? 3 recadinhos, pessoal. Primeiro, tá? Sempre estamos abertos a voluntários para a filmagem, tá? Então, quem quiser colaborar conosco nas filmagens, na iluminação, tá? Procure o pessoal que está filmando, principalmente o Rafael e o Alex, estão lá embaixo, mas daqui a um pouquinho estão aqui em cima. Pode falar com eles, tá? Outro aviso, o último evento do Holy Hour deste ano, de 2017, será no dia 11 de dezembro. Então, preparem, gente, até o Alexandre Budal está aqui, tá? Os jovens estarão conosco, tá? Os jovens da igreja, o Ministério de Jovens da igreja estarão conosco nesse evento. Então, nós estamos preparando um evento em que os jovens e os adultos, e os familiares dos adultos, então vocês trarão suas famílias, suas esposas, seus filhos, tá? Principalmente os universitários, tá? Tragam aqui para falar sobre mentoria, sobre empreendimentos que os jovens pretendem fazer. Tá? Então, vai ter uma palavra muito legal. Possivelmente o Carlos também estará conosco, falando. Então, nós estamos montando um negócio bem jóia aí, pessoal. Então, preparem, orem também. Já vão pensando, quem que eu vou trazer? Poxa, meu filho, meu sobrinho, meu primo, meu irmãozinho. Então, traga os jovens aqui. Porque o jovem de hoje é o adulto, ele vai estar frequentando o Holy Hour daqui a um tempo aqui. Tá? A gente vai estar bem velhinho e os jovens estarão aqui. Tá? E outro, pessoal, nós temos aí o nosso dia a dia, tá? Do Holy Hour. Então, nós temos nossas despesas. Vocês tiveram um lanchinho bem gostoso hoje. E eu tenho percebido, tá, que a nossa arrecadação, tá, não está chegando nas nossas despesas de segunda-feira. Toda segunda-feira nós... temos uma despesa de lanche, refrigerante e tudo mais, perto de R$1.000. Nós estamos hoje aqui em 139 pessoas, gente. Só fazer as contas, tá? Então, quem puder, quem acha que vem aqui e é abençoado, abençoe também. Então, isso aqui não é meu, não é da igreja, isso aqui é nosso, é de Deus, isso aqui é uma obra de Deus. Vamos participar junto, vamos
abençoar também, gente. Tenham todos vocês uma boa semana, vão guardados na graça e na paz do Senhor. Um beijo no coração de todos.